Continuando, pessoal, o tema 3. Tema 3, que a gente está vendo que são 3 grupos, né, de animais invertebrados, mas nessa semana nós estamos vendo apenas o primeiro grupo, que é dos plateumintos. Então, no grupo dos plateumintos, a gente tem aí vermes, né, vermes de corpo alongado e achatado. Então, nesse grupo dos plateumintos, a gente tem vermes de vida livre, como a planária, e nós temos também vermes parasitas, que são vermes causadores de doença. Nós já vimos no vídeo anterior, eu já expliquei sobre o esquistossomo, é um verme plateuminto, um verme parasita causador da esquistossomose, também conhecida popularmente como barriga d'água, tá? E agora a gente vai ver, para terminar essa semana, mais um verme que também é do grupo dos plateumintos, é um verme parasita de corpo alongado e achatado, a tênia. A tênia, ela popularmente é conhecida também, é um verme parasita que também é conhecido popularmente por solitária, tá? Esse verme, ele pode causar 2 tipos de doença, tá bom? Então, esse verme, ele é um pouquinho mais perigoso, porque ele pode aí, dependendo do jeito como uma pessoa adquire, né, se contamina com esse verme, ele pode causar 2 tipos de doença na pessoa, tá bom? Então, a tênia ou a popular solitária pode causar, então, ou a teníase ou então a cisticercose. São 2 doenças diferentes, tá? São 2 doenças diferentes, porém causadas pelo mesmo verme, a tênia ou solitária, tá bom? A teníase, ela não é tão grave, mas a cisticercose, ela pode ser extremamente grave, dependendo do local onde o verme se instala, né, no corpo da pessoa, certo? Então, vamos lá, olha, vamos entender como, né, que a pessoa pode se contaminar e adquirir, né, uma dessas doenças, tá? E a diferença também das 2 doenças. Bom, as tênias são vermes parasitas, né, são vermes hermafroditas. O que significa isso? São vermes que possuem os 2 sexos, ou seja, ela é macho e fêmea ao mesmo tempo. Tá bom? Então, as tênias são macho e fêmea ao mesmo tempo. Então, normalmente, quando uma pessoa tem a tênia, né, no seu organismo, que já se contaminou pela tênia, essas tênias, quando adultas, né, no corpo de uma pessoa já contaminada, ela costuma ficar no intestino, tá? E ela fica assim, enorme, é como se fosse a tênia, é como se fosse uma fita métrica. Sabe uma fita métrica que as costureiras costumam utilizar bastante aí para poder tirar medida, né, de uma pessoa, quando a pessoa vai fazer uma roupa, e aí as costureiras usam, né, para tirar a medida, né? Então, as tênias, elas lembram uma fita métrica, tá? Só que elas são muito menores, né? Mas assim, longas, muito longas em comprimento, tá? Então elas ficam completamente enroladas no intestino de uma pessoa. Elas ficam dobradas, tá? No intestino de uma pessoa. E aí, enquanto ela está no intestino, ela vai se reproduzindo, ela vai produzindo ovos, tá? Lembrando que como ela é hermafrodita, ela consegue se autofecundar, tá? Que é o que está escrito aqui, olha. Ela é hermafrodita, então ela consegue se fecundar a si mesma, tá bom? Então ela consegue se reproduzir sozinha. Ela é um indivíduo, ela é um tipo de verme que consegue se reproduzir sozinha. Então ela forma ovos sozinha e aí esses ovos vão sendo eliminados nas fezes da pessoa, tá bom? E aí, a gente tem aquele mesmo princípio lá da esquistossomose. Vamos imaginar que essa pessoa, então, está
numa região, num local onde não tenha, né, saneamento básico, onde não tenha aí rede de esgoto, e aí essa pessoa vai fazer lá suas necessidades num local onde essas fezes podem aí contaminar o ambiente, tá? Então aí essa pessoa, vamos supor, fez lá suas necessidades lá na grama mesmo, né? No meio do mato, tá? Não tem outro lugar para fazer. E aí fez lá e não tem rede de esgoto, não tem nenhum tipo de saneamento básico. E aí essas fezes, se essa pessoa é contaminada, né? Se essa pessoa tem a tênia no seu intestino, nas fezes dessa pessoa vão sair juntos os ovos da tênia, tá bom? Bom, nessas fezes, então, os ovos vão ficar ali, no ambiente. E aí, a gente tem a participação, né? Vamos entender primeiro a teníase. A gente tem a participação de 2 animais que pode acontecer aí, tá? 2 animais que envolvem muito o mundo rural, né? Que envolve o ambiente rural. O porco e o boi, né? Ou a vaca. Então aí nesse caso, se tá num ambiente de zona rural, tá num sítio, e aí fez lá suas necessidades lá no matinho, né? Porque não deu tempo de ir até a casa, e aí naquela grama ficou lá as fezes contaminadas, né? Com os ovos lá da tênia. E aí tem porcos lá, e tem, ou se não tem vaca, tem gado pastando e tal. No que os animais pastam, pessoal? Pastar é enquanto eles estão se alimentando, tá? Então, num lugar que não tenha uma higienização correta, tá? Por isso que é importante, até mesmo na zona rural, tá? Até mesmo numa área rural, é importantíssimo ter essa higienização, né? Esse ambiente de saneamento básico, né? Para que os próprios animais não possam se contaminar. Então, se na própria área rural não tem também essa higienização, animais que possam estar ali nesse mato, né, nessa grama, pastando, porcos, bois, vacas, né, eles podem estar ingerindo esses ovos, tá? Porque essas fezes acabam secando, mas os ovos permanecem ali na grama, tá? Então, os ovos podem acabar sendo, olha, ingeridos. Olha aqui, a vegetação, olha aqui no desenho, fica contaminada pelos ovos, tá? Então aí, porcos ou bois, vacas acabam ingerindo esses ovos, certo? Esses ovos dentro do corpo do animal, eles não vão causar nenhum mal para o animal. No corpo do animal, esses ovinhos vão se abrir e vai liberar uma larvinha, só que essa larvinha vai se instalar nos músculos do animal, tanto nos músculos, seja do boi, da vaca ou do porco, tá? E essa larvinha vai ficar lá, vai ficar grudada nos músculos do animal. O que é o músculo do animal? É a carne que nós vamos comer depois, tá? Então essa larvinha ela vai ficar lá grudada nos músculos do animal, seja do boi, seja da vaca, ou seja do porco. Essa larvinha, ela forma o que a gente chama de cisticerco, tá? É como se fossem umas bolinhas brancas que fica na carne do animal, fica lá nos músculos na carne do animal. Quando esse animal vai para o abate, né? Seja o porco, seja o boi ou a vaca, vai para o abate, e aí a gente pega essa carne e vai fazer ela, só que aí cozinha mal, né? Aquela pessoa que gosta de comer uma carne mal cozida, ou até mesmo tem pessoas que gostam de comer até mesmo crua, tá? Eu sei de pessoas que gostam de comer carne crua, ou carne de porco, ou carne de boi crua, tá? Ou então mal cozida, não cozinhou direito, né? Aquela carne mal passada, né? Aquela carne meio que sangrando ainda. Se a pessoa ingere a carne, come a carne com esse cisticerco vivo, ou seja, com a larvinha viva, essa larvinha, ao entrar no corpo da pessoa, né, a pessoa vai estar mastigando a carne e vai engolir a larva.
tá? A pessoa às vezes pode não ver, porque é muito pequenininha. Então, às vezes a pessoa pode engolir, comendo a carne, engolir a larva. Essa larva vai então chegar no intestino da pessoa e vai crescer, e vai virar uma tênia adulta, tá? Então, essa tênia adulta, essa larva quando chega no intestino da pessoa, ela vai crescer até se tornar uma tênia adulta, tá? E aí, no corpo da pessoa, ela vai causar ateníase. Nesse caso, a pessoa está adquirindo ateníase, certo? Então, é quando a pessoa ingere carne do animal, a carne do porco ou do boi ou da vaca, que foi ingerida mal passada, mal cozida, tá? Não cozinhou direito e aí ingeriu a larva do animal, a larva da tênia, tá bom? E aí, essa larvinha, quando chega no corpo da pessoa, vai direto pro intestino e lá essa larva cresce até se ficar adulta, tá? Aí essa larva, essa tênia adulta, né, ela começa a causar os problemas, né, da teníase, que são diarreia, tá? Alterações no apetite, a pessoa perde peso, dor na barriga, tá? Então, lógico, tem tratamento, a pessoa vai procurar o médico, tá bom? E vai tomar os medicamentos que o médico indicar para poder matar esse verme, né? Matar essa tênia dentro do intestino da pessoa, tá bom? Agora, como que a pessoa adquire a outra forma, né, da tênia, que é a cisticercose? A cisticercose é quando a pessoa ingere os ovos da tênia. Então, olha, esses mesmos ovinhos aqui, olha, sabe esses mesmos ovinhos que estão contaminando aqui o pasto? Sabe esses mesmos ovinhos que saíram nas fezes de uma pessoa, né, contaminada, de uma pessoa doente? Esses mesmos ovinhos de tênia que saíram com as fezes de uma pessoa doente e contaminaram o pasto, né, que o porco, o boi foi lá, comeu e acabou engolindo os ovos, esses mesmos ovinhos, eles podem chegar, por exemplo, numa horta, tá? Então, se eles chegarem, por exemplo, e contaminar uma horta com verduras que o ser humano pode comer, uma horta com pés de alface, por exemplo, e aí nós vamos lá, pegamos o pé de alface e aí nós vamos comer essa alface e não lavamos direito essa alface. Se a gente não lava direito essa alface, e aí a gente engole o ovo da tênia, né? O ovinho, que nem o porco aqui engoliu o ovinho. No nosso caso, o ovinho, quando a gente engole o ovo da tênia, a larvinha que vai se abrir, né? Porque aí o ovinho vai abrir dentro do nosso corpo e a larvinha vai sair dentro do nosso organismo. Só que aí, no nosso caso, a larvinha não vai para os nossos músculos, porque se fosse para os nossos músculos, tudo bem. Alguns até vão, algumas larvinhas até vão para os nossos músculos, tá? Mas a maioria das larvinhas, quando o ovinho se abre, pessoal, as larvinhas vão para outras partes, outros órgãos, tá? Outros órgãos, assim, extremamente graves. A larvinha, por exemplo, pode ir para o nosso coração, pode ir para os pulmões, pode ir para o cérebro, se alojar no cérebro, tá? Então, nesse caso, a pessoa vai adquirir a cisticercose, que é uma doença muito mais grave, que pode causar aí problemas muito mais sérios e pode levar à morte, tá? Porque às vezes é muito difícil o tratamento. A larva de tênia, por exemplo, a larva da tênia, quando ela se instala no cérebro de uma pessoa, por exemplo, é muito difícil o tratamento. Porque aí, nesse caso, quando a larva da tênia se instala no cérebro de uma pessoa, às vezes é possível, medicamento não tem como, às vezes só é possível a cura, né, da pessoa com a cirurgia para retirada, tá?
dessa larva do cérebro da pessoa. E muitas vezes, dependendo do local, né, do ponto do cérebro onde essa larva se instala, muitas vezes a cirurgia é impossível de acontecer, tá? Então, pode levar aí essa pessoa à morte mesmo, tá? Não ter como se curar essa pessoa. Então, é uma doença extremamente grave, tá? Então, nesse caso aqui, a cisticercose é quando a pessoa, né, quando o ser humano, é como se ele fizesse o papel do boi ou do porco, né? Ingerindo os ovos da tênia, tá? Ingerindo os ovos da tênia, se alimentando, né, comendo verduras, né, que não foram bem lavadas, que não foram bem higienizadas, tá bom? Daí a importância, pessoal, de quando nós vamos comer verduras, né, verduras, legumes, frutas, sempre, pessoal, lavar muito bem, tá? Lavar muito bem. Verduras, lavar folha por folha, tá? Então, verdura tem que se abrir a torneira, tirar folha por folha, tá? Do pé e cada folha passar debaixo da água da torneira, tá bom? Frutas, lavar com buchinha, com sabão, com detergente, tem que esfregar, tá? Então, a gente tem que lavar direitinho mesmo, para não ter perigo de contaminação. E no caso da tênia, da teníase, né, que é através da carne, procurar cozinhar bem as carnes. Primeiro, procurar comprar carne de lugares que a gente, assim, que a gente conhece, né, a procedência da carne. Então, se a gente sabe que determinado açougue, né, segue as normas de higiene, né, sabe que determinado açougue aí abate os animais de um local assim que é higienizado, né? Tem criação de animais, a gente sabe que cria os animais assim num ambiente higienizado e tal. Então, a gente sabe que o abate é higienizado, é seguro, né? Pela vigilância sanitária e tal. Agora, tem determinados açougues aí que vendem carnes clandestinas, né? Então a gente tem que ficar bem esperto com relação a isso, tá? Comprar carne só de lugares que a gente realmente confia na qualidade da carne. E aí, em casa, cozinhar muito bem essa carne, para não correr o risco de contaminação, tá bom? Então, nessa semana a gente vai parar por aqui. A gente vai ver, então, do tema 3, só essas páginas, certo? As páginas 116, 117 e 118 nessa semana. Aí na próxima semana a gente termina o tema 3, porque é um tema muito grande. Então na próxima semana a gente termina o tema 3, vendo os outros 2 grupos desse tema. Esse tema tem o grupo dos plateumintos, nematódios e anelídeos. Então, nessa semana a gente viu o grupo dos plateumintos, semana que vem a gente vê, então, os nematódios e os anelídeos, certo? Um beijo para todos, fiquem com Deus, muita saudade de todo mundo e assistam os vídeos e qualquer coisa estou aí à disposição, pode me mandar mensagem, pode me perguntar, qualquer dúvida estou aí para o que vocês precisarem, tá bom? Tchau, tchau, até semana que vem.